causa dessa heresia que surgiu no século IV, chamado arianismo, de um teólogo chamado Ário de Alexandria. Um outro teólogo, também de Alexandria, chamado Atanásio, se levantou e disse: olha, isso é impossível. É impossível que Jesus seja uma criatura. Por quê? E então Atanásio fez uma reflexão teológica extremamente válida até hoje, e que os teólogos cristãos usam e se estribam nela até hoje. Ele diz o seguinte: olha, é impossível que Jesus seja apenas uma criatura, mesmo que uma criatura grandiosa. Por quê? Porque uma criatura não pode salvar outra criatura no sentido de dar vida eterna a outra criatura. Isso é impossível. Uma criatura pode salvar outra criatura numa dimensão inferior. Por exemplo, o verbo salvar na Bíblia pode significar curar, pode significar socorrer. Nesse sentido, uma criatura pode salvar outra criatura. Alguém aqui está em apuros, passando por problemas, por dificuldades. Então, uma outra pessoa, uma outra criatura vai e socorre essa pessoa e ajuda essa pessoa. Na linguagem bíblica, ela salvou essa pessoa. O verbo sozo, que significa salvar, é aplicado nesse sentido também. Mas quando a Bíblia fala sobre Jesus, fala que ele salvou o mundo, salvou aqueles que creem dos seus pecados e da perdição eterna. Ou seja, ele salvou num sentido muito elevado. Ele salvou no sentido de dar vida eterna a quem estava condenado à perdição sem fim. E então Atanásio diz: isso, salvar nesse nível, salvar nessa dimensão, nessa profundidade, é simplesmente impossível que uma criatura salve alguém assim. É impossível que uma criatura salve outra criatura dessa forma. Somente Deus pode salvar nesse nível. Somente Deus. Se Jesus não for Deus, ele não pode ser chamado de Salvador. E ele é chamado de Salvador. Desde o momento em que ele nasce, o anjo se aproxima dos pastores e diz: nasceu na cidade de Davi o Salvador. Mas ele ia salvar o mundo do quê? De problemas financeiros? Não. Não é disso que o anjo está falando. O anjo não está aqui vindo para anunciar um novo plano econômico. Para salvar a humanidade de crises financeiras? Não. Ele vai salvar do quê? De enfermidades, de doenças? Ok, isso está envolvido, estava envolvido, o Senhor realmente realizou isso. Mas havia algo muito mais profundo nisso tudo. Jesus veio para salvar do pecado, da perdição, da morte eterna. E nesse sentido, uma criatura não pode salvar outra. Só Deus pode salvar nessa dimensão. Logo, aquele menino chamado pelo anjo de Salvador, aquele menino era sim o próprio Deus encarnado. Se os irmãos olharem no próprio texto de Lucas 2, os irmãos olharem o versículo 28, é um dos trechos mais lindos relacionados ao nascimento de Jesus. Os irmãos verão as palavras de Simeão. Vejam, capítulo 2, os versículos 28 a 32. O texto diz assim: Simeão o tomou nos braços, era o menininho, era Jesus, o bebezinho. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, vejam agora as palavras desse homem. Ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Deus havia prometido que ele não morreria sem ver o Messias. Então ele diz: podes despedir em paz o seu servo. O que ele está dizendo aqui? O que significa despedir em paz? É um eufemismo. É um eufemismo para a morte. Senhor, agora o Senhor pode me levar. Agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer por quê? Porque, vejam, versículo 30. Porque os meus olhos já viram o quê?
Vejam o texto. Os meus olhos já viram a tua salvação. Eu vi o bebê. Eu vi o Salvador. Eu vi o bebê. O bebê divino. O bebê que salva. O bebê que salva do pecado, da perdição, da morte eterna. Eu vi com meus próprios olhos a sua salvação. Então, quando olhamos para textos como esse, nós chegamos à conclusão de que os adocionistas estavam errados e que os nossos coristas estão certos. Dizendo, olha, aquele menino é Deus. Como eu sei que ele é Deus? Eu sei que ele é Deus, porque a Bíblia o chama de Salvador. E só Deus pode salvar. Uma criatura não pode salvar a outra. Só Deus pode salvar. Se Jesus é Salvador, Ele é Deus. Se Jesus ao nascer já é chamado de Salvador, então Ele é Deus desde o seu nascimento e até antes. É o próprio Deus que se encarnou.